eu sou a Ana e sou designer de interiores e venho reagir à casa da Anitta, que é uma celebridade brasileira. Esta casa fica no Rio de Janeiro. Vamos a isto. Eu fui buscar este vídeo à página da Architectural Digest e, como sempre, depois deixo o vídeo completo, quer dizer, o link para o vídeo completo lá em baixo, porque nestes vídeos eu corto partes, portanto não está cá o vídeo integral. Epá, grande porta, meu Deus! Ok, estou a ver assim divisões espaçosas, estou muito rápido. Começamos pela entrada, que é logo aqui uma divisão bastante espaçosa, não é? E minimal. Acho uma divisão bastante minimalista. É muito bonita, eu gosto daquela pintura, eu penso que será uma pintura mural ali ao fundo, não tenho a certeza. Parece de rapazes a mergulhar. Depois tem esta espécie de um jardim, entre aspas, minimal. Não é bem zen, porque nos jardins zen, eu não sei se vou dizer isto corretamente, mas acho que tens areia. Tens areia, depois tens desenhos na areia, isto são pedras, mas pronto, parece uma espécie de interpretação desse tipo de jardins. Depois tens aquela escada ali à direita. Acho um espaço, como é muito amplo, estas madeiras mais escuras ficam bem. Não fica demasiado opressivo, demasiado fechado, porque às vezes madeiras escuras ou materiais de tons escuros vão fechar. Mas como depois temos um pavimento muito claro e um teto também muito claro, e é uma divisão espaçosa, não é? Obviamente. Portanto, o que é claro vai afastar, então dá uma sensação um pouco mais acolhedora. Portanto, o pavimento e o teto afastam, as paredes aproximam. Como estamos a falar de uma divisão ampla, neste caso até ajuda a tornar o espaço um pouco mais acolhedor. Tem ali uma árvore pendurada, um bonsai, não sei, parece uma peça artística. É assim um banco, é tudo muito decorativo. Eu até agora não vi nada assim mais funcional, sabem? Colocar casacos, esse tipo de coisas, mas... ela agora, depois porque ela começou a falar em espanhol... está a falar em espanhol. Mas acho que ela é brasileira, não é? Então por isso é que agora apareceram as legendas. Eu, na verdade, estas legendas eu não consigo tirar. Deixem-me só ver, desculpa, isto não interessa nada. Ok, são dois irmãos brasileiros que fizeram o design da casa. Não sei porque é que ela, a dada altura, começou a falar em espanhol. Fiquei um pouco baralhada. Será que são os irmãos que são espanhóis? Olhem, fiquei mesmo baralhada. Desculpa, eu tenho que puxar para trás. Ok, desculpem, agora isto é um canal, quer dizer, ou melhor, isto é um vídeo para falar do design de interiores, mas agora fiquei meio baralhada porque é que ela começou a falar em espanhol ali a da altura. Não interessa nada. Quer dizer, a mim interessa-me porque eu sou curiosa, mas tudo bem, tranquilo. Estão a ver ali nas escadas aquela luz nos degraus, muito útil, ok? Sobretudo imaginem numa altura em que esteja mais escuro ou qualquer coisa. E fica bonito, acaba por se tornar uma peça escultórica, não é? Portanto, ter não só o formato das escadas, que tem esse lado escultural, não é? É muito fluido e curvilíneo, mas depois também a luz torna as escadas ainda mais decorativas, entre aspas, mas também são, quer dizer, as escadas são um elemento extremamente funcional, não é? Quer dizer, servem para te levar de um piso para o outro, etc. Então são muito, muito funcionais. E a luz nas escadas, na verdade, também ajuda a fazer isso, não é? Sobretudo se já está muito escuro na casa, por exemplo. Enfim, e podes ligar só as luzes das escadas para não acontecer um acidente. Mas pronto, mas achei bonito esse pormenor também. Ok, isto é engraçado. Porque ela está a dizer, pronto, acho que ela gostou muito de trabalhar com o estúdio, com os dois irmãos. Ela diz que é uma cliente difícil, pronto, que quer controlar muito o processo. Eu nunca tive assim um projeto... Já tive um projeto de uma casa toda, mas era decoração. E deixaram-me completamente à vontade. Mas já tive clientes que querem estar mais durante o processo e realmente há um equilíbrio. Porque tu queres orientação e queres que a pessoa te dê alguma coisa para tu saberes se estás a ir pelo sítio correto, não é? Claro, porque as opções são muitas, quer dizer, não, há sempre limites, não é? Ou de orçamento, ou de cores para usar, ou qual é a funcionalidade da casa, etc, etc. Há sempre limites. E isso não é mau. Isso não é necessariamente mau. Mas eu acho que nunca tive assim um cliente muito, muito controlador. Eu tinha um que ele era complicado, mas... Porque imaginem, isto agora é uma à parte, mas vai ser muito, muito rápido. Eu trabalhei numa loja de mobiliário e imaginem, ele às vezes pedia adaptações a determinados móveis, portanto não era bem projeto de interiores, e depois ele ia medir para ver se estava ali ao milímetro. E isso era mesmo complicado.
Então, enfim, porque às vezes isso não é muito... A menos que tu tenhas um espaço ao milímetro, mas era uma coisa muito dele, pronto. Mas ele até era educado, mas já sabíamos que tinha de estar ali tudo nos trinques. Ele chegou a enviar um móvel para trás porque não estava exatamente àquela medida. Não sei, deduzo que não fosse uma diferença de milímetros, mas acho que não era uma diferença assim muito, muito grande. E veio para trás. Mas aí, como é que eu te explicar? Se ele pagou aquela alteração para ficar com aquela medida, ele pode estar a ser picuinhas, mas se ele pediu com aquela medida, eu acho natural que ele queira com aquela medida. E há pessoas que não... acho que estão no seu direito de recusarem. Não é? Nós podemos achar, ai, também, só 2 cm ou 3. Eu sei que não era muito, mas seja como for, não foi isso que ele pediu. Então, também não acho mal sermos rigorosos. Enfim, avançando, já me perdi aqui. Pronto, esta peça foi feita especificamente para a casa. Ela explica porquê e pronto. E tem a ver com a vivência dela, cultural, do sítio onde ela nasceu e cresceu. Pronto, desculpem, eu não estou a ouvir ao pormenor, está bem, quero-me focar um bocado aqui na decoração e na casa. Ela estava a dizer que esta parte no centro, aquela parte branca ao pé dos vasos, terracota, é um cristal, porque ela diz que é muito dentro desta questão das energias e tal, e das energias que vêm dos cristais. Tenho pena que não se tenha ficado um pouco mais de tempo na entrada para perceber o lado funcional desta divisão. Acho que fez falta. Para mim, mas pronto, mas isso é porque eu acho que o design e a decoração de interiores é aquela conjugação do que fica esteticamente bem ou, enfim, ao gosto do cliente, se bem que às vezes nós temos que orientar um bocado, e a funcionalidade. A funcionalidade é muito, muito importante. Se um espaço não funciona, ele torna-se desconfortável. E se torna desconfortável, vai-se tornando cansativo, vai-se tornando feio. Nós somos seres emocionais, não se esqueçam disso. Portanto, essa parte funcional é muito, muito importante. Tenho pena que não tenham falado mais disso. Espera. Ai, estou baralhada. Espera, esta... mas a zona de jantar está à entrada. Ai, agora estou meio baralhada. Está na zona... Está junto à zona da entrada. Eu acho um bocadinho esquisito. Tenho que confessar. Eles não estão a... Pode ser que ainda façam um plano mais de longe. Pareceu-me que havia ali uma parede a fazer também alguma separação. É muito simples, é muito minimal. Ela diz que tem uma família grande, portanto é uma mesa que dá para toda a gente. Já deu para perceber até pelos tons, pelas cores, que de facto é uma paleta muito sóbria, muito neutra. Não é? Aquele arranjo ao centro da mesa acho muito, muito curioso. Ela há de falar sobre isso e também acho piada ao candeeiro. Portanto, materiais também naturais, assim meio rústicos, mas um pouco elevados, não é? Portanto, tem assim, o candeeiro é grande, tem uma escala bastante grande, mas tem esse lado um pouco imperfeito das peças artesanais. Portanto, dá-me a parecer que é uma peça artesanal. Ok, não mostrou muito, é engraçado, não mostraram assim muito do espaço. Pronto, ela aqui falou um bocado do candeeiro, que tem um significado também espiritual. Eu não percebo muito isso, ok. Pareceu-me que a orixa é para representar uma orixa. Eu não sei se estou a dizer bem, desculpem, não quero ofender ninguém, ok. Mas pronto, mas é uma questão que está mais ligada a essa cultura e simboliza a bênção da comida que partilharem aqui neste espaço. Acho isso bonito. Portanto, tem esse lado também emocional muito forte. Mas pronto, em termos do espaço em si não estão a mostrar assim muito. E mesmo ela é engraçado, ela estava a falar mais do partilhar a comida ali com a família, a comida que ela gosta mais de comer, isso depois também acho interessante. Portanto, há aqui uma ligação emocional muito grande ao espaço e à forma como ele é vivido. Este é o quarto dela. É bonito. É assim... Pronto, ela queria que isto parecesse, só que desse assim uma sensação mais de um templo. Estou a ver aqui uma estátua de Buda, aqui do lado direito. Os materiais continuamos... Portanto, há aqui esta ligação também muito espiritual e assim... Portanto, continuamos nos tons muito sóbrios, muita madeira. Imensa madeira, aliás, aqui. Ali na zona da cama, não é? Sobe um nível, portanto tens um pé direito mais baixinho.
o que na zona onde está a cama parece muito adequado, porque faz mais aquela sensação, ou dá mais aquela sensação de ninho. Continuamos nestes tons terra e neutros. Mas reparei agora que está ali uma televisão. Portanto, e isso eu acho que lhe retira mais essa função de ser um sítio para descansar e para relaxar e sem grandes estímulos de ecrãs e dessas coisas. Então, eu sinceramente, eu aconselharia o retirar da televisão e se calhar colocar do lado de cá, mas não sei, porque se calhar o lado de cá tem outra função também, vamos ver. Sim, portanto, ela queria mesmo que o espaço lhe desse esta sensação de a estar a abraçar. Pronto, eu acho que consegue-se isso aqui com o uso das madeiras em todo o lado. Não é? E ser o mesmo material também dá essa sensação de fechar um pouco. Não acho que seja opressivo, porque é um espaço, continua a ser um espaço considerável. E também acho que as luzes, pelo sítio onde estão colocadas, também ajudam a dar essa sensação um pouco mais aberta, de mais abertura, de mais leveza. Portanto, não fica tudo tão opressivo. Depois há aquela peça decorativa, aliás, aquelas duas que estão na parede do fundo, que são brancas, então contrastam e refletem um bocado das luzes que estão ali ao pé delas. Então, ajuda a dar mais essa leveza e não ficar tudo muito, muito fechado, muito opressivo. Ela tem muitas referências de espiritualidade, sim, ela fala nisso. Queria que a cama estivesse no chão, tudo bem. Assim, esteticamente funciona, se para ela é confortável, tudo bem. Isso começa a ser uma limitação quando as pessoas têm problemas de mobilidade. Ter a cama tão em baixo, mas ela é nova, portanto acho que não terá esse problema, não é? Acho que tem muitas almofadas, ou seja, para dormir eu questiono o que é que acontece àquelas almofadas. Tipo, quando se vai deitar tem que tirar as almofadas e pôr ali se calhar num armário. Não sei, porque nós, em termos de arrumação, eu ainda não vi nada. Mas eu tenho quase a certeza que em alguns destes painéis há um armário. Atrás de algum destes painéis há um armário ou um espaço de arrumação, diria eu. Mas para já, não sei. Olha, outra vez em espanhol. Mas porquê? Não estou a perceber. Pronto, mas diz que tem muitas peças também de artistas brasileiros. Pronto, e para ela é importante que as peças que ela tem que tenham um significado. Eu acho isso relevante e sabem, eu diria que no geral é positivo as peças que nós compramos e que temos dizerem-nos algo. Eu diria que sim. Estas pessoas que têm muitos recursos, e dá para perceber por esta casa que ela tem muitos recursos, eu acho que ainda se torna mais importante quando tu podes comprar tudo aquilo que tu quiseres, ou quase tudo. Eu acho que ainda se torna mais interessante haver este controlo, ou eu não gosto da palavra controlo, este discernimento em escolher aquilo que realmente te traz valor. Vamos lá. E que te toca de alguma forma mais emocional e não tanto, se calhar, material. Não é tanto para valorizar ou qualquer coisa assim. A menos que a pessoa seja colecionadora, perfeitamente legítimo, mas é isso, acho isso interessante e acho que é uma boa ideia no geral para toda a gente. Ok, isto é a casa de banho, continuamos na zona do quarto principal, que é o quarto dela. É engraçado, aqui temos uns tons mais rosados, não é? Portanto, saímos assim de uma coisa mais das madeiras escuras para algo bastante leve. Pronto, a zona da banheira, muito minimalista, não é? Esta casa é bastante minimal. Esta coisa de ter janelões para o exterior, ela ali não tem nada à frente, não é? Não tem ali um prédio ou qualquer coisa do género. Mas ter janelões abertos para uma casa de banho, sabem? Onde uma pessoa se despe e se veste, e etc, etc. Epá, a mim não me atrai minimamente. É que é tipo nada, zero. Ainda por cima na era em que nós vivemos, em que toda a gente tem uma câmara no bolso. É que não me atrai mesmo, de todo. Eu colocaria ali um rolo, qualquer coisa, de certeza absoluta, para criar uma barreira. Pessoal, espera, está aqui, eu estou a ver aqui neste lado direito, então eu acho que isto tem um rolo. Sim, porque ouçam, imaginem, fazer a maquilhagem ou estás vestida e estás só a lavar a cara, a lavar os dentes, não teria problemas nenhuns em ter a janela aberta. Agora, tomar banho e outras coisas que tal, é pá, nem pensar. Mas parece-me que isto tem um rolo, sim. Às tantas até apareceu noutra imagem, eu é que não reparei. Ah, tá, deve estar ali por trás. Isto tem aqui assim este espacinho, estão a ver? Tem uma zona ali, mesmo encostada à janela, mas depois deve ter uma parte de teto falso e o rolo deve estar ali encaixado. Porque esta corrente vai até lá acima. Portanto, acho que é isso. Este é um quarto de convidados, isto é muito diferente. Este estilo é muito diferente daquilo que vimos até agora. Ok, ela está a falar da peça, mas este quarto já não tem nada a ver. Ok, então, esta é uma das vistas para este quarto. Então, aqui já estamos numa cor, numa paleta
Portanto, temos um rosa, ainda que seja assim um rosa quente, não é? E a casa de facto está muito com os tons quentes, então existe um pouco essa ligação. Conseguimos ver armários, portanto conseguimos ver aqui zonas de arrumação, vamos lá, e 2 camas, portanto um quarto duplo, parece que estou a falar de um hotel, enfim. Um quarto com 2 camas, depois com aquela mesa de cabeceira assim trabalhada e naquele tom laranja forte, e depois um tapete com um tigre, ainda que seja verde escuro, que eu acho que faz uma boa ligação com o exterior e com as cortinas. Ou seja, em termos de paleta de cores, acho que isto conjuga muito bem. Até comparando com a outra casa que nós vimos a semana passada, que eu achei que ela estava a conjugar cores e padrões que às vezes depois não jogava bem a bota com a perdigota, aqui há uma relação. Porque tu tens uma relação dos cortinados com o tapete, tens uma relação da manta e da almofada e ali da almofada da assento da cadeira com a cabeceira da cama também, portanto que são aquelas estruturas mais, ou aqueles elementos mais fixos. Não são fixos, pronto, fixo mesmo, são as paredes e teto e pavimento, mas que ocupam muito espaço e têm muito protagonismo no espaço. Então convém fazer coisas em relação com isso. Então, e o tapete que ocupa muito espaço, as cortinas, portanto são aqueles elementos que são mais volumosos e têm mais protagonismo dentro do espaço. A cor o rosa acaba por ser a cor de fundo, a paleta de fundo, e como é um tom bastante claro, assim quente, eu acho que se torna até neutro, porque é muito suave. Até gosto, acho que esta divisão está muito interessante em termos decorativos. Ela depois fala muito das peças e do significado das peças, mas eu não quero perder assim muito nisso. Ai, ok, já passamos para outro quarto. Ai, eu não gosto nada quando eles fazem isto. Ok, parece-me que ela desenhou muitas das divisões, ela está a dizer. Ela disse há bocado que usou uma app. Mas pronto, aqui temos um outro quarto com 4 camas, portanto 2 beliches. Também parece assim mais lúdico, não é? Temos o amarelo, aqui tem muito protagonismo, não é? Teto, paredes, o pavimento é a madeira que temos visto, assim de uma maneira geral, assim uma madeira escura, e que faz a ligação também com a base das camas, mas depois o resto está branco. Eu assim, acho lúdico. Acho assim divertido, não seria a paleta de cores que eu escolheria, mas o amarelo aqui também é um amarelo torrado, portanto não é muito vivo, então não faz assim um contraste tão grande das madeiras, que é aquele elemento que nós temos visto, ou que vimos logo no início, não é? Na entrada, no quarto dela, se bem pronto, a entrada será aquele espaço que faz a ligação aos outros espaços. Portanto, acho mais importante que cada quarto tenha alguma ligação com a entrada, que é para haver uma continuidade, para não parecer que estás a sair de um planeta para outro, a menos que seja esse o desejo. Mas eu diria que, de uma maneira geral, convém existir alguma coesão no todo da casa, para que quando tu passas de uma divisão para outra não ficares assim meia, não seres tomada assim de surpresa e dá assim aquela sensação de diferença quando é muito diferente. Está-me a faltar a palavra, há uma palavra para isso e está-me a faltar, desculpem lá. Este espaço aqui, mesmo assim, não é o meu favorito. Não acho tanta piada, por exemplo, às cortinas. Porque é que as cortinas não poderiam ter uma ligação mais com o tapete, se calhar com aquele vermelho escuro do tapete, que depois também faz uma boa ligação com a madeira, que tem assim esse tom um pouco avermelhado. Eu não acho que tem uns tons, mas é muito discreto. Mas eu iria mais para aí também para fazer algum contraste com as paredes. Ser assim um padrão que tivesse o amarelo torrado e o vermelho escuro, talvez. E provavelmente... assim, bom, para já pintar tudo de amarelo, não. Ou seja, imaginem, como há aquele elemento branco, eu provavelmente pintaria a secretária de branco também e o teto também. Sim, provavelmente pintaria o teto também. Mas eu nessas coisas acho que sou um bocadinho clássica, sabem? Não gosto de inventar muito porque acho que com o tempo pode se tornar cansativo. Isto sendo um quarto de hóspedes, é um quarto que é usado de vez em quando, quer dizer, não é para pessoas que vivem lá. Então essa questão de se tornar cansativo acho que não é bem problemático no caso. E depois acho piada a cadeira lá ao fundo e esta cadeira que está aqui, acho que são cadeiras que têm algum interesse, é isso. Tu achas este espaço meio lúdico e há uma ligação entre o formato do tapete e o formato da cadeira também. Então acho que há aqui uma inteligência, não é, na escolha destes elementos também, mas de facto em termos de cores, de paleta de cores, não é a minha escolha favorita. Isto visto assim é muito giro. Isto até faz lembrar assim um bocado casas alentejanas, assim, mais no litoral e que têm assim estas curvas lá dentro. Faz-me lembrar um bocadinho isso.
Ok, pronto. Ela diz que também é muito para a família e tal, quando a vão visitar, depois podem ficar todos juntos. Sim, isto é completamente inesperado. E ela diz, isto não estavam à espera de encontrar isto. E de facto não. Portanto, deixa-me voltar atrás só para ouvir. Ok, é interessante, isto é coisa de gente com muito dinheiro. Portanto, ela quis trazer, desculpem, mas é verdade, pá, quis trazer o quarto que ela tinha na outra casa anterior, que é um bocado, é um pedaço, enfim, físico da vida anterior dela, quis trazê-lo para esta casa. Então parece-me que é uma recriação do quarto dela, provavelmente com muitas das peças que estavam lá, não é? Mas uma recriação desse quarto que ela já teve aqui nesta casa. Deixa eu só puxar aqui um bocadinho para trás, só para se ver um pouco melhor. Não sei se vou conseguir. Espera, isto foi rápido. Ok, então puxei só um bocadinho para trás. Não há muito a dizer, ouçam, isto não é nada ao meu estilo. Acho que não tem nada a ver com o resto da casa, de facto, é verdade. Com os neons e o preto e branco, o padrão zebra no tapete. É uma coisa muito dela, não é? Muito emocional e era importante para ela ter esse tal pedaço. E depois tem ali aquela zona da entrada que eu não percebi muito bem porque estou a ver ali um padrão no pavimento. Eu gostava de ter visto a ligação até lá abaixo e quando é que a coisa muda. Porque eu estou a ver ali um pavimento aqui junto a esta porta que também é preto e branco e acho que seria interessante ver a ligação quando passa daquela estética da casa que é muito mais minimalista, tons neutros, tons terra, para isto, que é uma coisa muito mais pop, muito mais neon, preto e branco, contraste, cores fortes, cores vivas. É um contraste muito grande. Então eu gostava de saber como é que se faz essa transição, como é que se faz essa passagem para esta divisão. De resto, é uma coisa que ela quer ter. Eu, pessoalmente acho isto pouco interessante, mas acho que é uma opção dela e é importante para ela, tudo bem. Por acaso até acho alguma piada a esta espécie de closet, porque isto acaba por ser um closet, não é? Ter esta passagem aqui de alcatifa, com esta cadeira de pelo. Eu acho piada a estas peças tipo statement. Estas peças que são, é uma cadeira, mas é uma cadeira ali com muita personalidade. Eu gosto disso, pronto. E os armários também gosto daquele sistema de abertura, porque isto aqui serão os puxadores. Não é? Portanto, isto serão 4 portas, é um armário de 4 portas e acho que fica discreto e fica bonito. Gosto daquela zona ali e da separação, aqui da zona da cama, que é engraçado, é um bocado como a separação que ela tem no quarto lá em cima, mas aqui é feita com estes tubos e pronto, e lá está. E esteticamente isto é muito, muito diferente. É claro que eu faria isto com cores muito, muito diferentes também, mas acho que em termos de divisão, eu nem tenho falado muito disso, mas isto são tudo divisões muito espaçosas, há muito espaço de circulação. E depois também, por outro lado, eles não nos estão a dar muito mais da casa, ou seja, a ligação entre as divisões, a passagem de uma divisão para outra divisão. Então eu não tenho bem a certeza da fluidez dentro do espaço. Por outro lado, isso depois também varia muito com a vivência que as pessoas fazem do espaço, não é? Sobre isso não posso opinar porque não faço ideia. Este elemento aqui em cima, que eu suponho que seja um ar-condicionado, é muito feio, por acaso. Mas eu acho condicionados, eu acho que é isso, atenção, eu não tenho a certeza, mas parece-me que será. Será que não dava para pintá-lo da mesma cor ou usar outro material? Se calhar não, não sei muito pouco sobre isso. Mas acho que é um elemento que acaba por ter muito protagonismo ali no teto também e tira um bocado a atenção. Eu acho que é um ar-condicionado, não é? Ou qualquer coisa de ventilação, não sei, parece-me uma coisa desse estilo. Ai pá, esta divisão é muito engraçada, deixa eu ver o que é que ela diz. Que ela diz que é uma divisão, é tipo a divisão favorita de toda a gente, incluindo os cães, também adoram ir para ali, e não me admira, tu tens uma divisão que é quase, grande parte da divisão é um sofá, que parece ser muito confortável e está ali muito juntinho ao chão, então dá assim mais vontade de saltar lá para cima e de te tirares lá para cima. Isto parece muito, muito acolhedor, não é? Gosto dos pormenores das luzes, no teto, ali na parede, acho que ajuda a dar muito ambiente. Estes espaços minimais, no fundo, acaba por ter peças muito grandes, mas poucas peças. Esta divisão parece-me uma divisão também mais longitudinal, portanto uma divisão mais comprida, e então tens um móvel de televisão de um lado, o sofá do outro. Eu acho que nesta imagem dá para ver um pouco melhor. Portanto, tens ali aquele móvel que dá o suporte à televisão e também tem algumas peças decorativas, não é? E que acompanha o comprimento do sofá. Portanto, são dois elementos muito longos que no fundo se servem um ao outro. A pessoa está no sofá a ver televisão, tem que ir buscar alguma coisa, vai ali ao móvel. Tens duas mesinhas de centro que me parece que era confortável para as pessoas circularem em torno.
para irem lá para fora, para a varanda, etc. Sinceramente, eu nem sei se não tiraria as mesas de... Não. Pois, eu não tiraria as mesas de centro, porque num sofá tão longo, se uma pessoa levar para ali um prato de batata frita ou um copo ou qualquer coisa, vai pousar aonde? Imagina, ficou no meio do sofá ou... Tu podes até colocar mesas de apoio nas laterais do sofá, mas depois tens que ficar na lateral, senão não te dá jeito nenhum. Então, de facto, para servir um sofá tão longo, convém ter algumas mesinhas de apoio a meio, que é para lá chegares também, não estás só remetida para as pontas do sofá. Sim, nesta imagem até dá para ver melhor que era a que estava antes. Portanto, há mais distância entre as mesas e o móvel da televisão do que entre as mesas e o sofá, porque as mesas estão a servir o sofá. Eu acho que é sempre boa ideia deixar algum espaço de passagem entre as mesas e o sofá, mas pode ser um pouco menos, assim, o standard, sobretudo porque são dois elementos baixinhos, então nós já os vamos atravessar até aos joelhos. Não precisa de ser muito espaço, mas eu diria 40 cm no mínimo, para se passar com algum conforto. Aqui parece-me que é menos, eu teria sempre medo de abalroar as mesas, mas pronto, mas isto também não é um espaço muito largo. O espaço, o mais importante de facto, acho que é ter mais espaço entre as mesas e o móvel TV, porque as mesas estão a servir o sofá por um lado, mas por outro lado, para uma pessoa ir atravessar, imaginem, esta divisão para ir para a varanda, dá mais jeito ir mais encostado ao móvel. Parece-me a mim. Acho que será o mais natural. Então acho que esta passagem está bem criada. Isto parece-me que há aqui dois tapetes. Parece-me que há um tapete mais longo, branco, e depois este tapete com cores por cima fininho. Tudo bem, tranquilo. É o que me parece, também não tenho a certeza se é isso que está aqui a acontecer, mas acho que combina, as cores combinam, o que está no chão também é neutro e está a combinar com as paredes e o teto, etc. Há aqui muitos elementos orgânicos e curvilíneos na janela, e depois também ali naquele nicho que está ao pé do candeeiro de pé, é assim tudo muito fluido. Nestas divisões, acho bonito. Mantemos o mesmo pavimento. Aqui as cores são um pouco mais frias, mas continuas a ter muita madeira. São um pouco mais frias no sentido em que estejam muito branco. Mas continuas a ter o lado quente da madeira do móvel, a madeira das mesas de centro. O sofá ser cinza, continuamos aqui num tom neutro. Depois temos ali apontamentos de cor na almofada e temos alguns elementos decorativos e também os estampos das mesas de apoio, que eu acho que acabam por ligar com todos os elementos que estão aqui na sala. Portanto, o sofá cinzento era um cinza esverdeado, não era? Não, isto parece-me só cinza. E o tapete é que acaba por ter mais cores. Portanto, temos uma paleta muito sóbria e depois temos alguns elementos interessantes e mais extravagantes, vamos lá. Ok, ela diz que na altura em que se estava a desenhar esta divisão, ela estava na Grécia e que isto dá essas vibes de Grécia. Esta é outra divisão. Ok, então esta é uma visão mais geral da divisão. Portanto, temos aqui uma zona de estar muito ampla, é isto. Isto são divisões com muito espaço. Se repararem, os tapetes aqui, até nesta visão, vê-se bem o tapete deste lado e o tapete ali ao fundo de cor laranja a criarem duas zonas diferentes, portanto uma zona ali um pouco mais isolada, um pouco mais para uma pessoa estar mais tranquila, se quiser descansar, dormir uma sesta, uma leitura, assim qualquer coisa do género. Até mesmo aquele suporte atrás do cadeirão, do biombo, eu acho que ajuda a criar esse nicho, não é? Às vezes a dificuldade em espaços muito grandes é de facto criar pequenas zonas e tornar o espaço mais acolhedor quando é o objetivo da pessoa que o espaço seja acolhedor, e parece-me que pela escolha dos materiais até agora e algumas das divisões que essa é uma preocupação. Portanto, ter as divisões serem quentinhas e serem assim mais ninho e mais aconchegantes. Em termos de paleta de cor, continuamos aqui com uma paleta muito sóbria, apesar daquele tapete de cor laranja bastante vivo ali ao fundo. Temos sobretudo os tons terra, o bege, o branco das paredes, o barro ou a terracota ali naqueles vasos. Aqui ao fundo, nesta zona que tem uma consola, portanto tem aqui assim um móvelzito de arrumação. Temos aqui a mesa de centro e parece-me que voltamos a ter um tapete por cima de outro tapete. Eu gostava de ver se eles mostram outra vista para o lado de lá. Ok, então dá para perceber onde estamos, porque vê-se o mural ali ao fundo.
Portanto, entra-se por um lado e depois dá para descer logo para esta zona de estar, esta zona muito social, e é muito natural ter uma zona social junto à entrada, não é? Portanto, em princípio, podendo, uma pessoa separa a zona social da zona privada. Então, esta será uma zona muito, muito social. Então, aqui temos o sofá, não é? Que vimos há pouco, e temos uma estante atrás do sofá que dá algum suporte ao sofá, mas também espaço para arrumação, para ter uma luz pontual, mais perto do sítio onde as pessoas estão sentadas. Se bem que estou a ver aqui uns focos também no teto. Depois há aqui esta zona, que eu acho que ela mostrou há pouco, com algumas peças também decorativas e que têm importância para ela. E depois havia aqui uma porta, uma pessoa desce umas escadas e há aqui uma porta também para uma casa de banho. Eu presumo que esta janela redonda dê para a zona de jantar, até porque me parece estar aqui um bocadinho do candeeiro. Daquele candeeiro que se viu logo no início, muito grande e com uma espécie de parecia palhinha, o material. É isso, há essa comunicação entre um espaço e o outro. Eu acho que arquitetonicamente isso é interessante. Eu tenho que confessar que estas vigas de madeira no teto, a fazer o contraste com o branco do teto, sinto não haver muita ligação. É algo que se vê mais em casas, diria eu, com um toque um pouco mais rústico. E eu aqui estava muito com aquela vibe moderna, minimal, etc. E estas vigas tão à vista no teto não acho tão interessante, confesso. Parece-me que não tem assim tanta ligação com os outros espaços, se bem que já deu para perceber que isto é uma casa muito diversa, não é? Tem umas divisões bastante diversas umas das outras, se bem que a paleta de cores vai-se mantendo um pouco, porque há esta repetição de materiais, não é? Das madeiras e tal. Eu acho de facto que há uma tentativa de que estes espaços, ainda que sejam espaços muito amplos, que sejam espaços confortáveis e um pouco mais acolhedores. Parece-me a mim. E eu acho que em parte se conseguiu, sem dúvida. Criar zonas ajuda imenso. Ter menos peças, mas peças de uma escala maior que no fundo casa com a escala da divisão. Não é? Imaginem ter uma divisão deste tamanho e depois ter não sei quantos sofazinhos e não sei quantos cadeirões e não sei o quê, porque há uma discrepância entre a escala da divisão e a escala das peças. Então eu acho que podendo, de facto, é boa ideia ter peças maiores que casam com a escala da divisão em que estão, para ter menos peças, mas com mais impacto. Agora, esta divisão, tenho que confessar que depois tem outras coisas que não me agradam tanto. Está muito recortada. Esta janela aqui redonda acho interessante, mas depois esta janela aqui acho um pouco esquisita. Depois esta coluna aqui também. Depois o facto desta casa-banho estar cá em baixo, portanto tens que descer as escadas para ir, também acho um pouco esquisito. Provavelmente eu pintaria a porta de branco, só para a disfarçar um pouco mais. Não sei. E depois as vigas. Estou a embirrar um pouco com as vigas de madeira escura no teto, porque parece não ter muita ligação com o resto da casa. É. Apesar de existir também este elemento um pouco rústico, não é? Das peças artesanais, dos vasos de terracota, mas a base estava a ser sempre assim minimal, moderna, e é isso, minimalista, e depois aqui de repente saímos um bocadinho desse estilo. Então eu estava aqui a editar e apercebi-me de uma coisa, que é esta imagem dá bem as diretrizes para fazer a divisão das zonas dentro do espaço. Se vocês repararem pelas linhas guia que eu criei aqui a amarelo, do lado direito criam uma zona de estar e do lado esquerdo criam outra zona de estar com uma mesinha de apoio, ali uma zona mais decorativa. Portanto, ajuda a própria arquitetura do espaço, vai ajudar-vos a fazer essa divisão. E em frente às escadas temos uma linha de passagem, uma zona de passagem. Então não vamos interromper essa zona de passagem colocando elementos que atrapalhem essa circulação. Um móvel, uma mesinha. Não, deixamos fluir essa circulação, esse acesso à janela, no caso. Pronto, eu não me apercebi na altura em que estava a gravar o vídeo, mas achei que era uma imagem forte em que o próprio espaço e a própria arquitetura do espaço dá pistas de como se podem organizar as zonas. E depois esta é a vista, está a ser muito rápido estas passagens, desculpem, só para apanhar ali. Portanto, isto é à frente do sofá e está ali uma televisão. Ok. Pronto, e tem janelas também lá para fora. Este é um espaço com muita luz natural e muitas janelas. E este é um elemento que abraça o sofá também.
Portanto, este elemento de madeira não é só uma consola atrás do sofá, parece-me que abraça o sofá. Não sei se do outro lado também tem. Mas pronto, acho que fica bonito. Acho que este tipo de elementos são práticos também. Se uma pessoa está sentada e quer pousar alguma coisa, basta virar-se para trás. Não é tão prático quanto ter uma mesa à frente ou do lado, ok? Mas acho que também é prático. Eu colocaria mais candeeiros ali, neste elemento, mais perto, para trazer a iluminação um pouco mais cá para baixo e dar assim, depois à noite, ter assim um ambiente um bocadinho mais acolhedor ainda. Sabem, em vez de ter a luz no teto, e aqui parece-me que isto são focos, presumo eu, que iluminam o teto. Não sei se ela vai mostrar, mas eu traria a iluminação um pouco mais cá para baixo, porque é uma divisão bastante grande e ajudaria a fechar um pouco. Também, se bem que é isso, deu uma sensação que ela gostaria de um espaço mais acolhedor, mas eu não sei, faço ideia. Isto é muito giro, estes blocos de argila também. Ok, sim, ela está a falar desta questão de abrir, não é, janelas e passagens entre as várias divisões, por onde as pessoas possam comunicar e verem-se umas às outras. Para ela isso é importante, essa comunicação. E falou também da questão da fluidez da energia, não é? Ela disse no início que é muito adepta dos cristais e das energias, etc. Então, isso para ela também é importante, daí haver assim algumas aberturas de divisão para divisão. Sobretudo pareceu-me nesta parte social. E agora acho que passamos para a parte exterior. Isto parece-me uma zona exterior como deve ser. Eu, da semana passada achei assim um bocadinho rígida, não sei. Aqui parece mais lúdico, parece mais confortável. Uma pessoa vai para os puffs, tem o sofá, tem... E a outra casa da semana passada também tinha espaço. Também tinha espaço, pelo menos para os puffs e tal, tinha bastante espaço. Mas pronto, é aqui uma zona... portanto, que apanha ainda um bocado a cobertura da casa e depois tem a parte mesmo exterior. Ok, temos aqui uma parte da zona exterior, mas que não foi aquela que apareceu há pouco. É isso, eu não sei muito bem onde é que eu estou. Pronto, temos um tapete de exterior, isto parece-me um tapete de exterior, quase como se fosse de sarja ou de... qual é a palavra? Uma fibra natural, não é? Entrançada e que se aguenta bem no exterior. Acho bonito, gosto das cadeiras que estão aqui. Aquela conjugação das duas mesas de centro também me parece interessante, uma de madeira, outra de pedra. Eu acho que, de facto, aquilo que eu tenho sentido até, a maior parte das vezes, é que a conjugação de diferentes cores e texturas está mais bem conseguida porque o fundo, a base, é uma base neutra. Não é? E são peças, as peças maiores são neutras, então tu consegues introduzir outras mais pequenas que fazem contraste e que saem talvez um pouco daquela que é a paleta base. Pronto, com a almofada ali ao fundo, aquele quadro também, estas peças decorativas, esta mesa de pedra que parece um pouquinho inesperada comparando com os restantes elementos que temos aqui. Pronto, mas isto é uma parte da zona de estar, então eu não tenho a certeza se vou mostrar mais. Sim, portanto, ela reduziu a piscina para ter mais área para se divertir com a família e com os amigos, pronto, dançar, etc. Não estar tão limitada com o espaço. E depois tem esta espécie de pequena tenda, ela chamou-lhe tenda. Há para yoga, para meditação, exercícios espirituais que ela faz. Tem esta zona aqui, que tem uma mandala. Depois ela tem muito esta ligação espiritual, não é? Tenta trazer para os espaços através da decoração, através da arquitetura, etc. Acho isso interessante. Ok, pronto, já terminou. Então, o que é que eu achei da casa? É uma casa bonita, eu acho. Acho que achei-a muito rasgada, sinceramente, com muitas janelas interiores, mas sobretudo ali eu senti mais isso na sala de estar, aquela que ficava cá em baixo, que era assim uma divisão grande. Agora, eu tenho que confessar, eu senti alguma desconexão, quer dizer, começou muito forte com aquela entrada e depois com o quarto dela, e a casa de banho saiu um pouco, mas eu acho natural as casas de banho também serem um pouco diferentes e, no caso, mais luminosa, mais com a pedra, etc. Havia aquela divisão que era o sofá enorme e o móvel de televisão enorme também, então eu achei que esses espaços estão muito bem conjugados
Depois os outros quartos, achei que são interessantes, mas achei que já saíam um pouco. Mas tudo bem. Esta última sala, tenho que confessar que não achei tão interessante. Achei que, por exemplo, em vez de ter a pedra no sítio onde está a televisão em frente ao sofá, eu iria para a outra madeira. Também mudaria o teto. Portanto, a madeira que está no teto, os perfis de madeira, está-me a faltar a palavra, as vigas, achei que tinham demasiado protagonismo e o teto é sempre muito reto e de repente o teto está assim. Então achei que não casava tão bem essa divisão. Se bem que em termos das peças que lá estão e tal, essa ligação existe. Portanto, percebe-se que ela tem um estilo de decoração e um estilo de peças que prefere. Mas não sei, não fiquei muito entusiasmada, sabem, porque não percebi bem a funcionalidade, a parte da funcionalidade. E eu nesta casa senti quase como se fosse um museu. Não senti tanto esse lado funcional e da vida do dia-a-dia. A maneira como ela fala, parece-me que é um espaço muito vivido pela família e pelos amigos. Mas senti falta de mostrarem esse lado funcional. Não estou a dizer que não existe, estou a dizer que não me senti tão ligada à casa, sabem? Não me entusiasmou assim tanto nesse sentido. Agora, em termos de os materiais que são usados, as peças que estão expostas, essa ligação emocional, eu achei isso muito enriquecedor e achei muito interessante. Percebe-se que há uma ligação muito forte dela com aquele espaço e que ela quer estar ali e sentir que o espaço é dela e sentir essa ligação com as peças e não ser só ter por ter ou qualquer coisa. Portanto, eu isso achei muito interessante e achei muito positivo. Não sei porquê, mas não senti... Será que é só porque eu estou cansada? Porque eu estou cansada, mas acordei um bocado cedo, dormi mal, está imenso calor cá em casa. Mas enfim, desculpem, tenho que ver como é que eu remato isto. Olhem, eu acho que uma coisa que se pode retirar é que a escala das peças que estão nos espaços estão bem pensadas. Os espaços estão bem... A proporção das peças está muito bem pensada para os espaços em questão. Isso eu acho que sim. Agora, isto não quer dizer que se vocês têm uma divisão mais pequena, então se a divisão é pequena, as peças são pequenas. Não. O raciocínio é sempre o mesmo. Se querem uma divisão mais coesa, então vamos ter menos peças. As de grande formato vamos ter menos, mas colocadas no sítio certo. E depois podemos ter algumas peças decorativas e tal, que nos dizem alguma coisa, ou só que achamos bonitas, também acho isso válido, pronto. Mas que facilmente podemos mudar de sítio se quisermos. Mas o sofá, ser um sofá maior, em vez de ter 2 pequenos ou 2 cadeirões, eu sou mais apologista disso. Mas se a divisão é pequena, se calhar não vou ter um móvel com alçado, não é? Não vou ter um armário gigante que me ocupa esta parede toda porque vai-me fechar imenso o espaço. Vou ter mais móveis baixos. Pronto. E eu, nesse sentido, achei que isso estava bem pensado. Em cada divisão estava bem resolvido. Estava bem resolvida essa questão. As peças decorativas, também a forma como estavam expostas, muito tipo galeria de arte, também achei isso bonito. Muitas das soluções que ela arranjou. Mas, de facto, eu acho que criei uma expectativa quando vi aquela entrada e depois quando vi o quarto. E depois isso foi-se desmoronando um pouco. Eu acho que teria gostado mais de ver uma coesão. Apesar de, por exemplo, os quartos de hóspedes, sobretudo o primeiro, que tinha o rosa nas paredes, eu até achei que funcionava também. Apesar de ser bastante diferente. A verdade é essa. Mas depois o outro quarto já era também bastante diferente daquele. Tive pena que não se tivesse mantido o tema, mais o tema, mas depois variando sobre esse tema. Achei aqui o ecletismo era em cada divisão. E então, passando de uma divisão para a outra, acho que há uma desconexão. E isso, a mim pessoalmente, cria-me essa sensação um pouco de desarmonia. Acho que é isso que eu estou a sentir, porque eu ainda estou a pensar, não é? Eu faço as reações, eu ainda não tinha visto o vídeo, então é tudo muito no imediato. E algumas coisas eu percebo primeiro a sensação, eu sinto primeiro, e depois é que tento perceber porque é que eu sinto essa desarmonia e estou a tentar racionalizar isso, mas eu acho que é por aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like e subscrevam o canal e digam-me também o que é que pensaram sobre a casa. Porque eu ainda estou aqui a encaixar o que é que eu achei, ainda estou a decidir. Mas eu acho que, no geral, eu gostei muito que ela sentisse essa ligação. Isso eu acho muito positivo. Mas em termos só mais frios, mais estéticos, não estou mega convencida. E acho que tem a ver com essa coesão, com o todo. Não tem a ver com cada divisão, tem a ver com o todo. Enfim,
Digam-me o que é que acharam, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!